Anvisa recebeu o pedido para a última fase de testes da vacina Sputnik da Rússia. E você vai ver também. O Reino Unido aprovou a vacina da Oxford. E o Chile detectou o primeiro caso de uma nova variante do coronavírus. 5 pessoas morreram em um temporal na Grande São Paulo. O Boeing 737 MAX voltou a voar nos Estados Unidos. Você vai ver agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. Depois de um ano marcado pelo isolamento social, muita gente vai aproveitar o Réveillon para viajar. Em São Paulo, só na rodoviária do Tietê, a maior da América Latina, 500 mil pessoas devem embarcar e desembarcar nos próximos dias. O terminal preparou um esquema especial para o fim de ano. Um total de 1.700 ônibus extras foram colocados à disposição para quem vai embarcar em São Paulo. E a estimativa é de que nos 3 terminais da cidade, Tietê, Jabaquara e Barra Funda, passem mais de 500 mil pessoas até o dia 4 de janeiro. Esse movimento foi bastante afetado pela pandemia do novo coronavírus. O número representa metade dos anos anteriores. E os destinos mais procurados continuam sendo o litoral e o interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte. As pessoas estão procurando menos viajar, algumas pessoas estão ficando em casa, né? A gente vê que o terminal está bem mais tranquilo do que os anos anteriores, isso é notório até para quem não costuma viajar, até estranha um pouco, mas é uma viagem mais tranquila assim, as pessoas estão enfrentando menos filas para viajar e tudo mais. E você, vai para onde? Para Minas Gerais. Resolveu passar o ano novo lá? Sim, com a família. Agora eu estou vendo aqui, ó, você está levando bastante bagagem, né? Tem tudo aí. Sim, não estou esquecendo de nada. O principal, equipamento de proteção, máscara, álcool em gel, você também está levando? Sim, está na bolsa. E você está fazendo o caminho inverso da maioria das pessoas. Você está vindo para São Paulo? Exatamente. É interessante, né? Mas é porque eu tenho família aqui. Aí eu resolvi passar pelo menos uma vez, né, com a família, a virada. E você estava me contando, já pegou avião, pegar ônibus e até carona. Como é que é o seu trajeto? Como está sendo o seu trajeto? Olha, foi tranquilo. O avião desembarcou antes do esperado, cheguei cedo. Foi tranquilo a viagem. Eu venho de Petrolina, foi em paz. Quanto tempo de viagem? Foram 2h30 até aqui. E agora você ainda vai para Lorena? Vou para Lorena e é mais 3 horas mais ou menos daqui até lá. O amor supera todas as coisas, todas as dificuldades. E é sempre importante lembrar as recomendações de segurança. Usar sempre a máscara, álcool em gel, respeitar o distanciamento, comprar a passagem pela internet antes de vir para o terminal. E caso o passageiro apresente algum sintoma da Covid-19, o melhor é cancelar a viagem. De São Paulo, Kleber Werneck. Um incêndio atingiu hoje o Hospital Beneficência Portuguesa, em Ribeirão Preto, no interior paulista. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 10 da manhã na ala da unidade de terapia intensiva. Em nota, o hospital informou que foi identificado um curto-circuito na régua de gás, que fica sobre as camas dos pacientes. 5 pacientes e 10 profissionais da saúde estavam no local e foram deslocados para outras áreas do hospital. Os bombeiros informaram que ninguém se feriu. O Reino Unido aprovou a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. O Reino Unido aceitou a recomendação da agência reguladora para autorizar o uso da vacina da Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. A previsão é de que as doses comecem a ser aplicadas já na próxima segunda-feira. Os grupos de risco vão ter prioridade. Esta é a segunda vacina aprovada pelos britânicos. A primeira foi a da Pfizer, que já começou a ser aplicada no país. Em nota, o governo disse que as vacinas devem ser administradas no maior número possível de pessoas dos grupos de risco, em vez de priorizar a aplicação das 2 doses no menor intervalo de tempo. Mas a segunda dose deve ser tomada dentro de 12 semanas após a primeira. A vacina de Oxford também é uma das 4 testadas no Brasil, que tem um contrato de compra e de transferência de tecnologia do imunizante. A vacina vai ser produzida em solo brasileiro pela Fiocruz. A Fiocruz informou que deve entregar documentos para o registro da vacina na Anvisa até o dia 15 de janeiro. Essa vacina é a base do programa de imunização do governo brasileiro, que encomendou 100 milhões de doses
por $3 cada. Hoje, numa entrevista a uma emissora de TV, a coordenadora dos estudos da vacina da Oxford no Brasil, Lily-Ann Weeks, disse que com a aprovação no Reino Unido, o uso emergencial pode ser solicitado na Anvisa. E a Anvisa recebeu um pedido de autorização para testes da vacina Sputnik. A resposta deve ser dada no prazo de 72 horas. O pedido à Anvisa para autorização de pesquisa da fase 3 para a vacina Sputnik, de origem russa, veio do laboratório brasileiro União Química. A fase 3 é a de pesquisa clínica com seres humanos. A medida é o primeiro passo para viabilizar um possível registro da vacina no país. Caso a Anvisa aceite o dossiê da farmacêutica, a empresa vai poder dar andamento à realização de testes da vacina e fazer levantamento de dados sobre o imunizante para, ao final, pedir o registro à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Apesar de constar no pedido, a Anvisa não divulgou o número de voluntários e nem os locais onde a pesquisa deve ser realizada no país, caso seja aprovada. A Sputnik já está sendo aplicada na Argentina e em Belarus e foi a primeira a ser registrada no mundo em agosto. Segundo a Rússia, a eficácia da vacina ficou em cerca de 91%. 4 vacinas já receberam autorização para testes da fase 3 no Brasil. A inglesa, de Oxford, a Coronavac, da China, a BioNTech Pfizer, da parceria Alemanha-Estados Unidos, e a última foi a da Janssen, do grupo Johnson & Johnson, em agosto. A farmacêutica chinesa Sinopharm informou que sua vacina contra a Covid-19 apresentou eficácia de 79%. A taxa ficou abaixo da taxa de 86% que foi anunciada pelos Emirados Árabes Unidos no último dia 9, após testes realizados com a vacina no país. Não foram divulgadas as informações quanto à segurança da vacina, para saber se houve algum efeito colateral, e sobre quantos voluntários receberam a vacina ou o placebo, que não tem efeito. Com o resultado considerado satisfatório, a Sinopharm já solicitou à China a autorização para o uso da vacina no país. A partir de hoje, passageiros de voos internacionais só podem embarcar para o Brasil com um teste negativo para a Covid-19. O teste precisa ser do tipo RT-PCR e o exame deve ser feito até 72 horas antes da viagem. A regra vale para brasileiros e estrangeiros. Crianças de até 2 anos e aquelas com menos de 12 anos acompanhadas por um responsável não precisam do teste. Mais um lote com 1,5 milhão de doses da Coronavac chegou hoje de manhã em São Paulo. Para que possa ser distribuído e aplicado, o imunizante precisa da autorização da Anvisa. O 6º lote da vacina Coronavac contra a Covid-19, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, chegou ao Brasil pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Mesmo sem o aval da Anvisa, o Butantan já conta com quase 11 milhões de doses da Coronavac. A eficácia da vacina ainda não é conhecida. A divulgação foi adiada do dia 23 de dezembro para até 7 de janeiro. O Instituto apenas informou que os índices de eficácia foram superiores ao mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 50%. A Sinovac preferiu terminar a análise dos dados obtidos em vários países antes de divulgá-los, para evitar que haja diferentes índices de eficácia anunciados. No Brasil, o imunizante foi testado em 16 centros de pesquisas em 7 estados e no Distrito Federal. 13 mil voluntários brasileiros participaram dos testes. Pelo menos 5 pessoas morreram após um temporal atingir São Paulo. 2 casas desabaram em uma área de risco de Embu das Artes, na região metropolitana. Uma mãe e 3 filhos morreram soterrados. Um homem que foi arrastado pela correnteza e tragado por um bueiro é a 5ª vítima. Ele chegou a ser socorrido, chegou a ser resgatado, mas não resistiu. Os bombeiros ainda trabalham nas buscas, mas uma criança e uma senhora ainda não foram localizadas. Na capital paulista, a chuva causou alagamentos e transbordou pelo menos 2 córregos na zona oeste, um no bairro do Campo Limpo e outro no Butantã. Esse ano, o rombo nas contas do governo foi de quase 700 bilhões de reais, isso sem contar o pagamento dos juros da dívida pública e ainda sem contar o mês de dezembro.
No mês de novembro, o saldo negativo foi de 18 bilhões e 200 milhões de reais, o pior para o mês dos últimos 4 anos. O resultado reúne as contas do Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central. O resultado ruim já era esperado por causa das despesas fora das previsões, por causa da Covid. Depois do intervalo, você vai ver que o Chile detectou o primeiro caso de uma nova variante do coronavírus. A gente volta já. O Brasil registrou mais de 1.000 mortes por Covid-19 em 24 horas. Só em dezembro foram mais de 19 mil vidas perdidas, mais do que em novembro e outubro. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou, de um dia para o outro, mais 1.111 mortes por Covid-19. Em dezembro, o número de vidas perdidas por causa da doença foi maior que nos 2 meses anteriores. E o total já chega a 192.681 vítimas. Também em 24 horas, foram confirmados mais 58.718 diagnósticos positivos. Com isso, desde o início da pandemia, mais de 7.563.000 brasileiros foram contaminados. A média móvel de mortes em 7 dias no Brasil chegou a 628 óbitos por dia. Já a média de casos confirmados no período é de 34.726. E a análise por estados volta a apontar mudanças. Agora já são 10 estados que registraram alta: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe. Outras 11 unidades da federação apresentam estabilidade, ou seja, onde o número de mortes não caiu nem subiu muito. Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. E em queda aparecem 6 estados: Ceará, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins. O Ministério da Saúde informou que deve começar a vacinação entre os dias 20 de janeiro e 10 de fevereiro de 2021, mas ainda depende do registro das vacinas junto à Anvisa, além também da compra de mais de 300 milhões de seringas necessárias para a imunização. Hoje, na última sessão do ano, a B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, atingiu pela primeira vez os 120 mil pontos. Um dos motivos é o otimismo com a vacinação contra a Covid-19. O índice é uma média das principais ações negociadas na Bolsa. E para se ter uma noção do que representam esses 120 mil pontos, em abril, por causa das consequências da pandemia, a Bolsa chegou a ficar abaixo de 65 mil pontos. Amanhã acaba o prazo para o saque emergencial do Fundo de Garantia. O pedido para usar o benefício deve ser feito pelo aplicativo FGTS. O valor pode chegar a R$ 1.045. Quase 8 bilhões de reais não foram sacados. Se o trabalhador não quiser usar o dinheiro, o valor volta para a conta do FGTS. Autoridades de saúde do Chile anunciaram que foi detectado o primeiro caso da nova cepa do coronavírus no país. Esta é a primeira confirmação da nova cepa na América Latina. O resultado da análise confirmado ontem corresponde à cepa SARS-CoV-2 VUI 2020-12/01, a mesma encontrada no Reino Unido. De acordo com a vice-secretária do Ministério da Saúde, Paula Daza, a chilena infectada apresentou sintomas assim que chegou ao país. Ela veio em um voo procedente de Madrid, após passar por Dubai e Londres, e depois pegou um avião para a cidade de Temuco, cerca de 800 quilômetros ao sul de Santiago. Após detectar a nova cepa, uma quarentena obrigatória foi estabelecida para quem chega ao país. Decidimos tomar uma medida transitória. A partir de 31 de dezembro, todos os chilenos, estrangeiros residentes no Chile e demais que entrarem em nosso país devem passar 10 dias em quarentena. Estrangeiros que ingressem a nosso país devem manter uma quarentena de 10 dias.
A medida pode ser suspensa caso o viajante apresente um exame PCR negativo feito em até 7 dias. O país reabriu suas fronteiras em meados de novembro, depois de um fechamento aéreo e terrestre desde março. Os novos contágios têm crescido nas últimas semanas no Chile. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, afirmou que o aumento do próprio salário e também do vice e dos secretários se justifica por causa da defasagem do teto do funcionalismo público na cidade, ou seja, do limite de salários. O aumento, sancionado na semana passada, passa a valer em 2022. Com a medida, o salário do prefeito e o teto do funcionalismo municipal vai passar de R$ 24 mil para R$ 35,4 mil, do vice para quase R$ 32 mil. Já dos secretários municipais tiveram aumento de 53%. Bruno Covas também afirmou que a medida busca evitar que servidores deixem os cargos municipais para trabalharem na iniciativa privada ou em outras esferas de governo. E ainda de acordo com ele, o aumento do próprio salário, no caso, só será realizado se a pandemia já tiver passado. Alguns parlamentares fizeram críticas sobre a aprovação do aumento, por ter ocorrido na semana de Natal e após um ano de contingenciamento de gastos devido à pandemia de Covid-19. Em nota, a Câmara de Vereadores informou que o projeto de lei votado trata da correção dos subsídios em patamar abaixo da inflação acumulada no período dos últimos 8 anos. Voltamos a falar da pandemia. No mundo todo, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, 82 milhões e 36 mil pessoas já foram contaminadas pelo coronavírus. 1.791.000 pessoas morreram. Em todo o mundo, mais de 46 milhões e 430 mil pessoas já se curaram da Covid-19. 6 pessoas morreram em um terremoto de magnitude 6,4 que atingiu a região central da Croácia. A cidade de Petrinja foi bastante afetada e os moradores da cidade precisaram passar a noite na rua com medo de tremores secundários. Cerca de 20 pessoas foram hospitalizadas, 2 delas em estado crítico. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro do abalo foi registrado cerca de 50 quilômetros a sudeste da capital do país, Zagreb. No ano que vem, não haverá cobrança do DPVAT, o seguro obrigatório para acidentes de trânsito. A medida foi aprovada ontem pelo Conselho de Seguros Privados, um órgão ligado ao Ministério da Economia. A Superintendência de Seguros Privados informou que o DPVAT tem dinheiro suficiente para a operação em 2021. Um Boeing 737 MAX decolou ontem de Miami rumo a Nova York. Esse foi o primeiro voo em quase 2 anos de paralisação por causa dos acidentes que deixaram 346 mortos. O Boeing 737 MAX fez o primeiro voo comercial nos Estados Unidos em quase 2 anos. O voo 718 da American Airlines decolou do Aeroporto Internacional de Miami, marcando o retorno da aeronave às operações desde 10 de março de 2019. Autoridades americanas suspenderam a proibição de voos deste modelo em novembro. A companhia aérea brasileira Gol foi a primeira no mundo a usar o avião da Boeing após a suspensão. Mas esse primeiro voo comercial nos Estados Unidos, país da Boeing, estabelece um novo marco para a fabricante de aviões. A empresa enfrentou uma crise sem precedentes desde que a aeronave protagonizou os acidentes da Lion Air em outubro de 2018, que deixou 189 mortos, e da Ethiopian Airlines em março de 2019, que provocou 157 mortes. As autoridades americanas autorizaram o retorno do 737 MAX depois de meses de inspeção e revelações sobre o processo de desenvolvimento e certificação da aeronave. O modelo ainda aguarda a decisão de outras autoridades da aviação civil de todo o mundo. A União Europeia e o Canadá devem votar em 2021 se voltarão a colocar a aeronave em serviço. Para fechar, um bebê panda foi apresentado para a mídia em Taiwan. Quem olha nem consegue imaginar que esse animalzinho pode chegar a pesar cerca de 160 quilos. O pequeno panda gigante que nasceu em Taiwan em 28 de junho fez sua estreia na mídia. O animal não ficou envergonhado na frente das câmeras. Ele escalou troncos de madeiras e brincou com serragem na frente dos olhares curiosos do público. Até o prefeito da capital, Taipei, compareceu ao evento.
Não podia imaginar que o número de pessoas na equipe médica do nosso panda fosse tão grande quanto a do presidente. Há até um anestesiologista e um oftalmologista. É uma surpresa. O pequeno panda se chama Yanbao, que significa bebê redondo. Ele é filho de Yang Yang e do companheiro dela, Tuan Tuan, emprestados a ele em 2008 como parte da chamada diplomacia panda. Anteriormente, Yang Yang tinha dado à luz a um filhote fêmea em 2013, o primeiro panda gigante a nascer em Taiwan. A família é a maior atração do zoológico. E essa edição fica por aqui. Você confere outras informações às 1:50 no horário de Brasília. Você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau, boa tarde.